Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei. Em ti está minha salvação, Senhor, meu grande Rei. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando em sua vida e em sua casa. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus e a nossa leitura, a leitura de hoje, está no livro de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 14. Espero que você esteja bem e que a palavra de Deus possa trazer conforto, possa trazer incentivo e motivação para a sua vida. Atos capítulo 1, do 1 ao 14, estaremos lendo. Assim diz a palavra do Senhor. Em meu primeiro livro, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos deles. Boa leitura, não é? E muito clara, muito incentivadora para as nossas vidas. O tema da nossa mensagem hoje é 40 dias de preparação à volta ao Pai. O autor do livro de Atos, ele faz questão de frisar que Jesus, ele se apresentou vivo, com muitas provas indiscutíveis, com muitas provas incontestáveis. Nós temos narrado, tanto nos evangelhos, também como na carta de Paulo, especialmente a carta aos Coríntios, pelo menos 11 aparições de Jesus.
E essas aparições, elas foram importantes para a confirmação da pessoa e obra de Cristo, o Messias aqui nessa terra. Era importante que a ressurreição fosse vista pelos discípulos. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios que mais de 500 irmãos foram testemunhas da ressurreição. Na primeira carta, capítulo 15, verso 6. A volta ao Pai se deu depois de 40 dias de Jesus na terra, tempo este entre a ressurreição e a ascensão. E nesse período, Jesus ensinou coisas concernentes ou relacionadas ao reino de Deus. E antes da sua volta ao Pai, Jesus ele deu uma ordem aos discípulos para permanecerem em Jerusalém, respondeu aos questionamentos dos discípulos sobre o reino e fez também uma promessa. Promessa essa sob a qual eles irão viver as suas vidas. E certamente isso deve nos estimular também a viver como eles viveram. 40 dias de preparação e a volta ao Pai revelam aqueles que confiam em Jesus. E esses vivem uma vida de oração. Certamente impulsionados pelo exemplo de Jesus, que viveu desta maneira aqui nessa terra. A ordem dada em Mateus e Marcos é diferente da que é dada no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, que é do mesmo autor. Enquanto Mateus e Marcos, eles enfatizam a pregação do Evangelho, Lucas e Atos enfatizam a permanência ou a necessidade da permanência dos discípulos em Jerusalém, porque lá eles deveriam esperar a promessa do Pai. A pregação do Evangelho enfatizada em Mateus e Marcos é a mensagem que dará acesso ao reino de Deus ensinado por Jesus durante o seu ministério e, sobretudo, nesses 40 dias. E a obediência e a aceitação dessa mensagem levará aqueles que aceitaram o Evangelho de volta ao Pai. Afinal, nós estamos aqui só de passagem e voltando para casa. Felizes aqueles que acreditam naquilo que Jesus ensinou e vivem sob aquilo que ele ensinou. Jesus, ele dá ordens simples para os seus discípulos e também certamente para nós. Eles obedeceram à ordem de Jesus quando Jesus foi elevado aos céus, ou seja, voltou para a casa do Pai. E eles voltaram naquele momento para Jerusalém, onde tudo iria acontecer. E certamente aqui nós temos um simbolismo daquilo que acontecerá conosco no final, pois quando partirmos deste mundo, nós também voltaremos para a Jerusalém celestial. No caso deles, eles voltaram para Jerusalém e permaneceram lá até o início do reino de Deus aqui na terra. Agora, como seres humanos apressados que somos, nós não gostamos muito de esperar, não é? Quem gosta de esperar? Às vezes ficamos angustiados, a ansiedade aumenta, quando a resposta ela não vem imediatamente. Mas por que isso acontece? Porque nós, às vezes, nos concentramos no fim e não no meio, ou seja, naquilo que precisamos fazer. Então, o que fazemos? O que fazer nessas horas para acalmar o nosso coração? Então, o que eles fizeram? Pois o que eles fizeram
e acalmaram o coração deles, também pode, com certeza, acalmar o nosso coração. Eles voltaram para Jerusalém. É em Jerusalém, a cidade da paz, que nós encontramos o alívio para a nossa ansiedade. É obedecendo a ordem de Jesus, é ficando juntos com os irmãos, é perseverando na oração. Nós sabemos qual é a ordem de Jesus para nós, mas temos dificuldades, muitas vezes, para obedecer, porque não temos, muitas vezes, a oração como prioridade em nossa vida. Jesus certamente estabeleceu essa prioridade na vida deles através do seu exemplo, com toda certeza. E eles seguiram. E 40 dias antes de voltar ao Pai, solidificou o ensino dado durante o seu ministério e a vida de oração dependente do Pai, que mais tarde seria imitada por eles. Isso mostra para nós a importância da oração na vida de Jesus e também na vida dos seus discípulos. Isso significa também que para obedecer a ordem de Jesus, ou as ordens de Jesus, mesmo a mais simples, é necessário uma vida de oração disciplinada, planejada, que revela a nossa dependência. Nós não conseguiremos obedecer a Jesus se não temos um relacionamento íntimo com Ele, de forma contínua e duradoura, planejada e disciplinada. Pois a oração mostra que temos um compromisso íntimo com o nosso Senhor e que dependemos dele em nossas realizações. A oração não só nos aproxima de Deus, mas também nos direciona para seus propósitos, que certamente são melhores para a nossa vida. Faz com que não percamos o foco daquilo que é mais importante em nossa vida. Nós temos tantas coisas para fazer e às vezes perdemos aquilo que é mais importante, aquilo que realmente vai fazer sentido em nossa vida e vai abrir os portais para nós da eternidade. Irmãos, nós estamos voltando para casa e precisamos acreditar nisso e devemos estar prontos quando esse momento chegar em nossa vida. A ordem de Jesus para os discípulos era bem simples: permaneçam em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. Seres humanos não gostam de esperar, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo acontece tão rápido. Nós não podemos perder tempo. Esse é o pensamento da maioria de nós. Mas essa correria do mundo em que vivemos tem atrapalhado os discípulos de Jesus a esperarem sua volta de um modo correto. Quantos de nós Jesus vai encontrar orando, falando com ele na sua volta? Quantos de nós temos um plano de oração disciplinado, pensado, propositado, onde nós paramos o que fazemos para falar com o nosso Pai? Essa falta de conversar com Deus através da oração nos leva também a ignorar, a desobedecer mandamentos simples de Jesus. Porque se não estamos em sintonia com Ele, fatalmente estamos sujeitos a desobedecê-lo a qualquer instante. A igreja precisa ligar a obediência aos mandamentos de Jesus a uma vida de oração. Assim, a ordem mais simples de Jesus será sempre acompanhada de obediência e oração, mostrando que a igreja, em tudo, depende de Deus. Certamente, quem confia na palavra de Jesus vive uma vida de oração. Antes dessa pandemia, o mundo não podia parar.
mas teve que parar. Em 2020, teve que parar, mesmo sem querer. A igreja, dependente de Deus, não parou, mas intensificou sua vida de oração. Felizes aqueles que perceberam isso, essa necessidade, e se voltaram para Deus deste modo. 40 dias de preparação e a volta ao Pai revelam que quem confia em Jesus aceita a sua resposta. Certamente, todos nós temos questionamentos, mas nem todos aceitam a resposta do jeito que ela vem. Certamente, todos nós queremos respostas imediatas. Todos nós gostamos de fazer perguntas, mas nem todas as nossas perguntas terão as respostas que queremos ouvir. Nesse momento, o que os discípulos esperavam era uma resposta de Jesus que lhes desse esperança de livramento do domínio romano, bem como o estabelecimento de um reino terrestre. Confiar em Jesus nesse momento exige que acreditemos que ele tem algo melhor para nós, mediante sua resposta. Ele responde que eles não devem se preocupar com o futuro, mas sim com o presente e a obediência à promessa que ele fez. Eles deveriam se preocupar nesse momento com a ordem que receberam, para permanecer em Jerusalém e esperar a promessa do Pai. Os nossos questionamentos podem nos fazer esquecer dos mandamentos de Jesus ou mesmo da ordem mais simples. A resposta de Jesus nos revela quem é o Senhor e quem tem domínio sobre épocas e datas. Não devemos nos preocupar com quando ele voltará, mas sim com o fato de que ele voltará. Portanto, nenhum ser humano tem o direito de estabelecer datas sobre o futuro, como, por exemplo, a volta de Cristo, pois isso não foi revelado. Não é para ficar olhando para as ocorrências do momento e tirando conclusões precipitadas, achando que aquilo que acontece é sinal simplesmente do fim dos tempos. Mas devemos estar prontos para qualquer momento e aguardar com confiança a promessa, o cumprimento da promessa do Pai, pois ele vai voltar e nós devemos estar prontos a qualquer momento. Os discípulos entenderam e não questionaram mais, e essa deve ser a nossa conduta. A submissão a Deus não exige resposta para todos os nossos questionamentos, mas obedece a todas as ordens que lhe são dadas, pois aqueles que se submetem a Deus sabem que Deus sempre tem o melhor para nós. A resposta de Jesus também revela para nós que o reino é espiritual e que devemos nos preocupar com as coisas espirituais, pois são essas que vão durar por toda a eternidade. Por outro lado, Jesus não critica os discípulos pela sua pergunta, nem pelos seus questionamentos, mas os leva a pensar num plano maior da vida espiritual. Todas as nossas perguntas e questionamentos têm valor diante de Deus, mas ele sempre vai nos ensinar qual a sua vontade para a nossa vida, e é nisso que nós devemos nos concentrar, se queremos voltar para casa do mesmo modo que ele voltou. A igreja precisa compreender que nossa obediência está ligada à aceitação da maneira como Deus responde aos nossos questionamentos. E nós obedecemos, independente se ele responde do jeito que queremos. Certamente, a resposta de Jesus também os animou, porque ele disse: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria,
até os confins da terra. Jesus fala de poder, abrangência, influência. E com essa promessa, Jesus, ele dá a resposta. Descansem em Deus e façam a vontade dele. E deste modo, vocês voltarão para casa em segurança. 40 dias de preparação e a volta ao Pai revelam que quem confia em Jesus vive em função de suas promessas. Meus irmãos, nós estamos voltando para casa. Ele virá da mesma forma como o viram subir. Eu creio que essa promessa foi o combustível essencial que motivou todos os discípulos a não deixarem de falar do que viram e ouviram. Eles receberam poder para fazer milagres, falar outros idiomas, a fim de confirmar a palavra de Deus por meio desses sinais. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, como garantia do nosso retorno para casa. E isso é fator motivador para a transformação de nossas vidas, mas não é só isso, pois nós vivemos sob a mesma esperança, pois ele virá do mesmo modo que subiu. A promessa envolve, naquele momento, a descida do Espírito Santo, que significava que eles teriam uma vida controlada pelo Espírito de Deus, atuando em suas vidas. Eles deveriam andar e viver no Espírito ou sob a orientação do Espírito. Será que nós temos a nossa vida controlada pelo Espírito Santo, que habita em nós, que é o mesmo Espírito que habitou neles? E se temos, nós estamos sendo transformados, oferecendo ao mundo à nossa volta o padrão e o estilo de vida de Jesus? Precisamos pensar nessas coisas, pois a promessa que ele nos fez envolvia um propósito, um objetivo. Ele disse: e sereis minhas testemunhas. Foi exatamente isso que os discípulos foram, testemunhas a ponto de, arriscando as suas próprias vidas, eles dizerem em certas ocasiões: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E também eles disseram, antes, estando suas vidas em risco, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Isso mostra que eles seriam testemunhas nos lugares mais distantes da terra e que o reino prometido não seria apenas para os judeus, mas para todo o mundo, cumprindo assim a promessa de Deus a Abraão, quando ele disse: em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, de 1 a 3. Jesus cumpriu sua promessa na vida de seus discípulos e eles transtornaram o mundo por causa de sua obediência à ordem de Jesus. Eles confiaram e viveram em função das promessas de Jesus. E você? Como tem vivido? As promessas de Jesus têm sido suficientes para você? Certamente, quando ele diz que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até aos confins da terra, eles entenderam que era responsabilidade deles darem continuidade na obra de Jesus. Porque, como Jesus, eles estavam nesse mundo só de passagem
e também estavam voltando para casa. Certa vez, li uma história de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que fica na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, ele atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão que via, extasiada, o aplaudiu. Aproximando-se dele, uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: "A senhora acredita que eu consigo atravessar novamente?" "É claro", respondeu a mulher com firmeza. "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão?" "Sim, acredito." "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro?" "Tenho certeza que sim", disse ela. Então disse o homem: "A senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número, entrando no carrinho?" "De jeito nenhum", ela disse. Ela acreditava, mas não confiava que aquele homem era capaz de atravessar com uma pessoa dentro de um carrinho. E aí perguntamos: como está a sua confiança em Jesus? Você acredita que ele voltou ao Pai? Você acredita que ele vai voltar para buscar você a qualquer momento? Você acredita que ele enviou o Espírito Santo para habitar em você? Se você respondeu sim a todas essas perguntas, tenho mais uma pergunta a fazer. E se ele chamar você agora, nesse exato momento, você está pronto para ir? Se você acredita que está voltando para casa e que não é desse mundo. Se você acredita, continuará firme no caminho, mesmo não tendo todas as respostas como gostaria. Se você acredita, vai viver sua vida em função das promessas de Jesus, transformando sua vida, porque ele voltou ao Pai e virá da mesma forma como subiu. O mundo parou esse ano e teve oportunidade, e está tendo, de enxergar Deus. A igreja, no entanto, continua caminhando com Jesus, de volta para casa. E nessa certeza, nós sempre somos incentivados, porque ele virá do modo como nós o vimos subir. Que o eterno Deus te abençoe e te guarde. Senhor.